gente procura trabalhar com grupos pequenos. Eu sempre, toda a minha vida, por ser fundador, diretor de BBC, e seminário, professor, fiz isso muito tempo. Hoje não estou lecionando, mas muito tempo, eu sempre me achei assim, pastor. Então eu pensava, eu não ganho almas, eu cuido. Eu não ganho almas. Com toda essa situação gerada, hoje eu estou querendo ganhar almas. Se eu vejo um irmão ali meio... E uma alma indo para o inferno, irmão, chora que é um lenço, deixa eu correr aqui. Porque tem problema quem não conhece Jesus. Esse tem problema. Às vezes a gente tem uma luta, uma dificuldade, a gente fica... Você é salvo? Quem é salvo em Jesus Cristo aqui? Levanta a mão. Quem? Tá? O diabo não vai te levar com ele para os capetas lá, para o inferno quando você morrer? Não. Está salvo? Você não tem problema. Tem problema que não conhece Jesus. Você acha que eu estou inventando isso? O apóstolo Paulo fala isso. Ele fala, essa nossa leve, momentânea tribulação não dá nem para se comparar com o peso da eterna glória que está reservada em Cristo Jesus. Não dá nem para comparar. Então, o peso aqui, a dificuldade aqui, não tem. Então, mudou minha mentalidade. Daí, eu vejo com tanto prazer a necessidade de coisas como essa que estão acontecendo aqui. Nós fazemos um seminário desse tipo em dezembro, todo ano, o Apacentai, quando a gente lança um material que norteia as reuniões do ano seguinte inteirinho, as 52 semanas, e reúne as igrejas. Hoje as nossas igrejas, essas 24, mais umas 50 igrejas estão trabalhando nesse modelo. Então eu subsidio essas igrejas com informações do apoio para todo esse trabalho. Em dezembro a gente faz. É muito importante, eu fiquei muito contente de poder estar aqui no aprisco de vocês, para estar somando, para estar encorajando vocês, para estar motivando vocês a fazerem esse trabalho. Se tiver alguém aqui que veio e não está participando ativamente, ou está meio desanimado no aprisco, fortalece o teu coração. Isso é a essência do Evangelho, isso é a essência da vida com Deus. E assim como mexeu muito comigo nas minhas estruturas pessoais, ministeriais, familiares, mexeu em tudo na minha vida e mexeu para melhor, vai mexer com cada pessoa que se envolver nesse projeto que é de Deus, que a Bíblia toda norteia nessa direção. Tudo que Deus fez na história da Bíblia é realizado através de grupos pequenos. Ele criou todo mundo a partir de um grupo pequeno, o homem e a mulher, o matrimônio, o casamento. Ele podia já ter criado um bando de gente ao mesmo tempo, mas não, vou fazer um grupo pequeno. E Deus foi sempre trabalhando assim. Foi fazer uma nação Israel, vou fazer um grupo pequeno, 12 tribos divididos, são 12 tribos. Então, grupos pequenos dentro de uma nação. Cada tribo tem o seu clã, tem a sua família, tem o chefe de tantos. É assim, sempre. Toda a história bíblica foi assim. Neemias foi construir os muros de Jerusalém. Como que a gente constrói? Grupos pequenos. Cada família na frente da sua casa se concentra ali para fazer a obra. A outra família ali, o outro grupo pequeno ali, em 52 dias fez o que ninguém tinha feito em 100 anos. Porque é o grupo pequeno. Enfim, gente, tudo é grupo pequeno, vai para o Novo Testamento. Jesus escolheu 12, podia ter escolhido 300, mas escolheu 12 e começou a trabalhar com os 12. Jesus morreu, e quando ele morreu, ele deixou uma igreja lá, tinha 120 membros. Ora, o potencial de Jesus era para ter uma igreja com milhões de membros, de tudo que ele curou, pregou, milagre que fez. Mas quando terminou o ministério dele terreno, ele deixou 120 membros na igreja dele. 120 que estavam lá no cenáculo orando e esperando o Espírito Santo. 120 crentes ficaram de tudo o que ele fez. É um grupo pequeno para, através desse grupo pequeno, o evangelho ser pregado em toda a terra e formar os grupos pequenos em toda a terra, para que toda a terra venha conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa missão, trabalhando nas casas, nos grupos pequenos. Agora, tudo passa pelo processo de liderança. E eu quero gastar os minutos que restam hoje e amanhã de manhã, pensando e falando com você, compartilhando sobre liderança. Que tudo vem de liderança. Não havendo sábia direção, o povo se corrompe, se destrói. A gente vê isso nas empresas, vê isso num país, a gente vê numa escola, a gente vê em todo lugar.
Quando há uma direção sábia, quando há uma direção concentrada, as coisas fluem. Quando não há, as coisas se deterioram. Então é muito importante, essencial, o trabalho daquele que assume a responsabilidade de ser um líder, mas um líder que serve, um líder servidor. Eu acho até que, vocês chamam de servo o líder ou não? É líder mesmo, é líder. Tem alguns grupos que chamam de servo aquele que está na frente, mas não importa a nomenclatura. Mas já tem alguns lugares que chamam de servo aquele que está na frente, com o medo de que o líder se sinta o líder. Então ele já tem até o nome de servo. Nós também chamamos de líder, mas o importante não é a nomenclatura, mas é o posicionamento. É o posicionamento. Aí pode ser que quando eu falo isso, alguém fala assim, posso baixar minha antena, porque eu vou na reunião, mas eu não sou líder, então ele vai falar só com o líder. Todos são líder, você pelo menos dirige o teu nariz, você dirige a tua vida. Você dirige teus sentimentos, tuas emoções, tuas decisões, você dirige a forma como você pensa, o que você faz. Você estar aqui agora é fruto da tua liderança sobre você. Porque mesmo que o pastor tenha cobrado, tenha incentivado, tenha mandado vir, não sei qual é o processo aqui, qual que é o método, não interessa, aquele que não quer, ele não faz, aquele que não está afim, não faz, por mais que possa se insistir com ele. Então só o fato de você estar aqui foi fruto da tua liderança sobre a tua vida, sobre o teu tempo, sobre a tua agenda, sobre a tua vontade, sobre a tua carne, e você tomou a decisão de estar aqui. Então todo mundo é líder. A gente decide o que faz, decide o que come, decide a hora que dorme, a hora que acorda, decide como trabalha, onde trabalha, decide como que a gente reage nas situações que acontecem na nossa vida. Então eu falar sobre o líder não é uma coisa que vai situar um ou outro. É evidente que eu quero dar uma aplicação para o líder do grupo pequeno, mas na verdade eu quero mais do que isso, eu quero ir para o conceito geral de ser líder. E tem muitas coisas para se falar, evidentemente ninguém, muito menos eu, vou conseguir, em alguns minutos ou dias até, esgotar o assunto sobre quem deve ser esse líder. Ou como ele deve ser, como ele deve agir. Uma coisa é certa, precisa ser uma pessoa resolvida. O líder precisa ser uma pessoa resolvida. Aquele tipo de gente que está de bem com a vida, que está de bem com Deus, que está de bem consigo mesmo. Não que não tenha conflitos, mas que administra os seus conflitos, administra as suas dificuldades, sabe contornar as suas deficiências, sabe buscar força quando não tem força, sabe encarar os seus erros e lidar com eles. Então, é uma pessoa de bem com Deus consigo. Não dá para ser líder vivendo em crise, frustrado, depressivo, carente, dói. Não dá. Líder precisa ter outra postura. Ele não pode ser assim. Aquele líder para baixo, aquele líder caído, aquele líder desanimado, aquele líder que está querendo a compaixão dos outros, ele só vai levar a coisa para o fracasso, só para a derrota. Já pensou? Esse trabalho o dia inteiro, chega lá numa reunião de grupo pequeno, entra na casa e você encontra um líder assim, oi irmão, que bom que você veio, senta aí. Aí o irmão pergunta para você, que é o líder, como é que você está? Estou levando. Estamos indo aí do jeito que Deus quiser, né? Acabou já a reunião para aquele. É diferente do líder motivado. Tem um líder lá na igreja chamado Ítalo, é líder de pequenos grupos desde 2002, desde o começo do processo até hoje. Mas é um cara motivado, ele chega já no ambiente, já começa a... É lógico, cada um tem um temperamento, tem um jeito de ser. Não é que todo mundo tem que ser assim, eu não consigo ser que nem ele, festivo, tal. Ele já usa a personalidade dele e aproveita essa característica. Mas ser entusiasmado não depende de personalidade, ser entusiasmado não depende de característica biológica, de temperamento. Ser entusiasmado depende de fé, de confiança. Quando a gente olha para a palavra de Deus, olha para o Deus da palavra e vê um Deus grande que cuida da gente, que ama a gente, se tem fé e confiança nele, dá para ser motivado. Pode estar passando problema que for, mas a gente tem um Deus que é paizão, que cuida da gente, que vai nos ajudar na nossa dificuldade. Então isso vai dar força para ser entusiasmado, para ser uma pessoa encorajada. Então não dá para ser esse líder caído, cabeça baixa, deprimido. Não dá. Mas pensou, o líder faz terapia a semana inteira para depois dirigir a reunião? Não dá.
dá, gente. Não dá, esse tipo de líder não dá. Então o líder precisa olhar para frente, precisa levantar a cabeça e ter uma postura mais sólida, um comportamento sólido. O líder precisa ser assim e todos nós de alguma forma somos líderes. Então eu quero abordar pelo menos duas coisas, duas coisas, de tantas que o líder precisa aprender a fazer. Primeira delas, o líder precisa aprender a subir na montanha. Vamos repetir para enfatizar? Precisa aprender? Como é que é? O líder precisa primeiro subir na montanha. Hoje eu quero falar sobre isso. Amanhã de manhã eu quero falar sobre a segunda coisa. O líder precisa aprender a tirar a água da rocha. Tirar a água da rocha. O líder, para ele ser motivado, para ele não ser depressivo, para ele não ficar na mesmice, para ele não cair, para ele não se abater com as dificuldades, ele precisa aprender duas coisas. Primeiro, ele precisa aprender a subir na montanha. E segundo, ele precisa aprender a tirar a água da rocha. É o líder do grupo pequeno? Sim, mas é o líder de sua própria vida também. Para a pessoa dirigir a sua própria vida, liderar a sua vida, enfrentar os problemas do dia a dia, as dificuldades conjugais, os problemas financeiros da família, as crises na hora da doença, as decepções e frustrações, as traições que acontecem nos relacionamentos de amigos, de parentes ou até conjugal, para enfrentar situações da vida e para empreender conquistas, avançar, crescer, prosperar, seja materialmente, intelectualmente, espiritualmente, qualquer pessoa com a sua própria vida precisa ser um líder de si mesmo que sabe subir na montanha e tirar a água da rocha. Quero falar sobre as duas coisas. Hoje vamos pensar sobre subir na montanha. Na verdade, não é qualquer montanha. É subir numa montanha específica, na montanha do Senhor. Em Gênesis 22, 14, naquela passagem que fala do sacrifício que Abraão se propôs a fazer do seu filho Isaque, no versículo 14, uma parte do versículo, na Bíblia, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Nessa outra tradução, como é que está aí a tradução de vocês? O Senhor proverá, né? A minha aqui, ó, 22, 14. No monte do Senhor se proverá. Outra tradução? Tem aí? O Senhor é visto no monte dele. Tá, tudo converge nessa direção. Eu peguei aqui o da Bíblia na linguagem de hoje, porque eu gostei desse negócio. Ó, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Aqui já traz uma mensagem, não é nem subliminar, é uma mensagem objetiva. Quando estamos na montanha do Senhor, não temos falta de coisa alguma. Ou Deus é mentiroso. A gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai dizer como o salmista Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque na montanha do Senhor, o Senhor dá o que é preciso. Ou a gente vai dizer: Deus é mentiroso, porque eu falta um monte de coisa na minha vida. Um dos dois a gente tem que assumir. Ou a gente vai abrir a boca e dizer: eu não preciso de nada. Não preciso de nada que eu não tenha. Ou a gente vai dizer: Deus fala as coisas e não é verdade, Ele é mentiroso. No 7:1, Ele engana a gente. Um dos dois a gente vai ter que fazer. E se não faz direta, faz indiretamente. Porque aquele que não diz: eu tenho tudo o que eu preciso, eu não preciso de nada, ele está dizendo uma das duas coisas. Ou ele não está na montanha do Senhor, e pensa que está. Ou ele está dizendo que ele pensa que precisa de algumas coisas que na verdade ele não pensa, porque ele está na montanha do Senhor, e se ele não tem, ele não precisa. Ficou complicado ou deu para entender? Vamos tentar de novo? Uma das duas. A pessoa que diz: eu tenho falta de alguma coisa, fique com a verdade desse texto, enquanto você me ouve. Na sua montanha, na montanha de Deus, Deus dá o que é preciso, Ele provê.
Ele dá o que você precisa, Ele dá na montanha dele, certo? Então, se alguém diz, eu não tenho o que eu preciso, ou essa pessoa não está na montanha do Senhor, embora ela possa até pensar que está, mas não está. Ou ela pensa que precisa de alguma coisa, e na verdade ela não precisa. É fruto de um desejo, de uma cobiça, de uma vaidade, de uma ilusão, de uma mentira que ela criou para si mesma, e ela pensa, eu preciso, mas ela não precisa. Porque se ela está na montanha do Senhor, o que ela precisa, o Senhor vai dar para ela. Uma pessoa para ser resolvida na vida, e não ser cabisbaixa e caída, é esse tipo de pessoa. Que vai para a montanha do Senhor, sabe que na montanha do Senhor, o Senhor dá o que é preciso. E Deus não é mentiroso. Bom, o que Deus dá na montanha? Tem coisa, irmãos, que precisamos, mas nós não queremos. Por exemplo, a primeira coisa que Deus dá na montanha, quando a gente vai na montanha do Senhor, é provação. Gênesis 22:1 diz que Deus chamou Moisés para ser provado. Então, na montanha do Senhor, o Senhor dá o que é preciso. O que o Senhor nos dá? Provação. É o tipo da coisa que nós precisamos, mas não queremos. E achamos que não precisamos. Se eu falar aqui, irmão, faça uma fila aqui que eu quero orar, porque Deus me deu a graça de ter uma unção nas minhas mãos de gerar provação na vida das pessoas. Venham aqui os irmãos que precisam de provação. Ninguém vem. Porque nós achamos que não precisamos. Mas nós precisamos de provação. Porque na verdade só são aprovados os provados. Então somente por meio da provação é que nós somos aprovados. E por que nós somos provados? Para sermos aprovados. Somos aprovados para que depois da aprovação, quando somos aprovados, possamos desfrutar daquilo que nós não teríamos sem ter aprovação, para sermos provados e provarmos que podemos ter aquilo que nós queremos e precisamos ter e que Deus quer dar para a gente. E se ficou confuso, eu não vou repetir, porque nem eu vou conseguir. Espero que alguém gravou. Tentando desfazer o nó. Tentando desfazer o nó. Eu estou vendo a minha mulher, a Leonor, vivendo um tempo de provação, porque ela decidiu se graduar em psicologia. Está no último semestre. Ela já está naquela fase assim, dezembro. Está chegando a terra prometida, dezembro. Não aguento mais, dezembro. Ela está assim. Ela está buscando uma graduação. Mas agora ela está passando por uma ralação. Ela está sendo provada para ser aprovada. Eu não tenho esse perigo. Mas eu nunca vou ser psicólogo. Eu não estou passando por essa aprovação. Tem dia que a gente chega da igreja, chega assim, essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã. Tem dia que a gente chega e vai dormir 2, 3 horas da manhã. 6 horas, toca o despertador dela. Do lado dela. E eu digo, graças a Deus que eu não sou ela. E lá vai ela levantar que nem zumbi. E lá onde a gente mora, lá no meio do mato, é frio. A nossa casa é quentinha, e lá vai ela sair no frio. Para ir lá pegar trânsito, aquele trânsito maravilhoso de São Paulo. Que 4 horas da manhã já está lotado, assim, de carro, em todo lugar. 4 anos. Sendo provado. 4 não, 5, né? Sei lá. 4, 5, agora é 5. Já está no 5º ano. Sendo provada, para poder ser aprovada e ter uma posição. Se eu falar assim, Deus quer dar para a gente uma posição, a gente faz aleluia. Se eu falar assim, agora a unção é para posição. Porque eu recebi o dom de pôr a mão na cabeça da pessoa e as pessoas ser promovidas, ser levada a uma posição especial. Aí a fila fica grande, não fica? Fala a verdade. Aí a gente, até eu desço para pôr a mão na minha cabeça. A gente quer, mas posição é para quem foi aprovado na aprovação.
E no monte do Senhor, o Senhor dá o que a gente precisa. E como Deus quer nos colocar em posições, como Deus quer nos dar destaque, porque Deus quer isso para a nossa vida, todos os sentidos. Não é só ministerial. Quem está no ministério, Deus quer dar um destaque ministerial. Mas quem é mecânico, Deus quer dar um destaque na sua profissão na mecânica. Quem é professor, a dona de casa, Deus quer que ela seja uma mulher destacada. Enfim, em todo lugar, Deus quer dar para a gente destaque, posição. Aí Deus dá para a gente o que a gente precisa, provação. E a gente não gosta muito da provação, embora a gente precisa da provação. Como que a gente tem que reagir na provação? Vamos olhar aqui para Abraão. O versículo 8 indica que precisa confiar em Deus. Quando a gente é provado, está lá no monte do Senhor e é provado, precisa confiar em Deus. Confiar e acreditar, independente de circunstâncias, de entendimento, do que sente. No versículo 8, Isaac, o filho, fala para o pai: pai, tá bom, tá tudo certo, já estamos levando tudo para o sacrifício, para o holocausto, mas cadê o próprio animal para ser sacrificado? Cadê o cordeiro? Cadê o animal? A gente sabe qual foi a resposta de Deus, de Abraão, mas a resposta dele não foi num sentido de alguém que está ali com dúvida, magoado com Deus, resmungando, fazendo porque tem que fazer. Ele fala: não, Deus está cuidando, Deus vai prover na hora certa, Deus vai fazer acontecer. E ele está fazendo o que Deus mandou fazer. Então, quando a gente é provado, tem que tomar cuidado para a gente não virar reclamão, resmungão, não ser aquele tipo de pessoa que vai ficar magoada. Tem muita gente magoada com Deus. Tem muita gente que está brigando com os outros porque está com raiva de Deus. E não tem coragem de brigar com Deus. Então briga com os outros. Fica insatisfeito com pessoas porque na verdade está insatisfeito com Deus. Porque acredita que Deus está no controle da vida dele, as coisas não estão dando certo, mas eles não vão dizer para Deus assim: ó, Deus, a partir de hoje o senhor vai ver só. Hein? Aí briga com a mulher, briga com o marido, briga com o filho, briga com o irmão da igreja, com o companheiro de aprisco. Porque está revoltado no interior, porque não confia. Então na provação, a primeira característica tem que ser confiança. Confiança, eu estou passando por isso, mas eu confio. É essa a postura de Abraão: eu confio em Deus, vou fazer o que Deus mandou, eu confio em Deus. Segunda característica que a gente deve ter em nós, quando estamos em provação, é temor a Deus. Versículo 12. Perceba que depois que Abraão se dispôs a fazer o que Deus falou, levantou a faca para matar o filho Isaque, o anjo falou: não faça isso, agora eu sei. Versículo 12, agora eu sei que você teme a Deus. Agora. Depois que você deu mostras claras de obediência incondicional, até sem entender, até sem sentir, até sem ter vontade. Mas agora eu sei que você tem temor a Deus. O que é temor? Temor é um respeito que conduz para a obediência. Isso que é temor. É uma consideração tal que leva a gente a obedecer. Independente das nossas emoções, do nosso entendimento. Mas a consideração leva a obedecer. Isso é o temor. É o respeito a Deus. Terceira coisa, para quem está em provação, precisa dar o melhor. No versículo 12, aquele anjo diz assim: você não negou o seu filho, o seu melhor. Você teve a disposição de entregar o seu filho. Você, se fosse entregar um escravo, um outro animal, como era costume da época, imolar, tudo bem. Não, mas você deu o melhor. Na provação, deu o melhor. Em crise financeira, irmão, dê melhores contribuições. Essa época aqui, que está todo mundo falando de crise, é a época que eu mais estou contribuindo. Eu sempre contribuí, desde novo, com cerca de, no mínimo, 12, no máximo 20, 25 de tudo que eu ganho, eu contribuí. Ou com ação social, dou para pessoas,
quando Deus me dirige, por isso não faça filas. Eu sempre falo para os irmãos. Eu estava outro dia lá, no final do culto, no lugar de café, todo mundo tomando café, o Espírito Santo falou para mim assim, está vendo aquela irmã lá no canto, lá no fundo? Eu estou vendo sim. Vai lá e paga o simpósio de missões para ela. Tá bom, senhor. Fui lá, cheguei na irmã, indo no simpósio de missões, eu estou orando, está tão difícil, eu não consigo ir e tal, mas eu estou orando para ir, eu acredito que eu vou, não sei como ainda. Eu falei, então você já sabe, eu vou pagar para você, pode ir lá fazer a inscrição, que eu vou pagar. Então, disposição de dar, nesse tempo de crise. Hoje eu aumentei, eu estou dando 30%, 33%, peguei agora semana retrasada, diminui meu salário em 40% na igreja. Quero ganhar menos. Chamei a diretoria e falei, quero ganhar menos. Diminui em 40%. Chamei a assistente financeira, diminui em 40%. É na hora da provação que tem que dar o melhor para o Senhor. As pessoas numa época dessa começam a encolher, tem que ir ajustando. Não, é nessa hora. É na hora do teu cansaço. Você vai para a reunião do aprisco, vai dirigir ou vai arrumar a casa. E aquele dia foi demais, foi cansativo. Aquele dia você está... Tem dia, irmão, tem dia, eu sei como que é, não se sinta um criminoso, não. Às vezes tem dia que eu falo, eu tenho que ir para a igreja hoje, meu Deus, eu vou pregar, dirigir o culto, fazer santa ceia. E eu estou assim, hoje eu estou esgotado, hoje eu não estou bem. É nessa hora que tem que dar o melhor para o Senhor. E aquele cansaço é substituído por um esforço sobrenatural, por uma motivação que você tira de dentro, que não sabe de onde, que vai lá até sem força física. Mas vai e faz o que tem que fazer. É dar o melhor para o Senhor, não é se acomodar naquela hora. Então, na provação, precisa dar o melhor para o Senhor. Bom, no monte do Senhor, eu falei a parte dura da coisa, agora Deus dá provação. Mas Deus dá provisão e escape também. Lá no monte do Senhor, Deus dá o que precisa. O líder precisa estar no monte do Senhor. Versículo 13, Gênesis 22. Abraão olhou em volta e viu um carneiro. Ele tinha a faca, ele tinha o fogo, ele tinha a lenha, ele tinha o altar, faltava o holocausto. A princípio ele pensava, é o meu melhor, é o meu filho. O anjo falou, não, não é o teu filho. Aí ele olhou do lado e estava o carneiro. Eu fico pensando, o carneiro já estava lá ou Deus colocou naquela hora o carneiro? Eu não sei. Ninguém vai saber nunca. Pode ser que o carneiro estava lá e não tinha nem visto. Por quê? Porque na hora da provação, nossos olhos ficam embaçados. Na hora da provação, a solução está do nosso lado, está na nossa frente, está na nossa mão, e a gente nem percebe. Na hora da provação, o tumulto de emoções é tão grande, a dificuldade mental é tão grande, que a coisa não é tão complicada quanto a gente pensa, mas a gente não vê o caminho que tem que seguir. O fato é que tinha um carneiro ali, preso, para que não fosse embora. No monte do Senhor, o que você precisa, não tem nem possibilidade de ir embora. Fica lá amarrado no monte do Senhor, para você usar a hora que você precisar. É que nesse tempo, da primeira coisa que nós precisamos, que é a aprovação, nossos olhos não conseguem ver o que Deus tem de provisão para nós, já preparado para a nossa vida. Agora perceba, é depois dessa provação que ele vê o carneiro. Ele não foi subindo a montanha e já viu o carneiro lá em cima. Já tem uma saída aí. Não, ele foi subindo o monte do Senhor na provação. É meu filho, é o meu melhor, eu vou dar. É a provação. Mas a solução estava lá. Creia que a solução já está aí. No monte do Senhor. Amém, irmão? Tudo bem, irmã? Está acompanhando aí? Então tem a solução aí para a tua vida. Lá no monte do Senhor sempre vai ter provisão e escape. Terceira coisa. Lá no monte do Senhor tem a promessa de bênção juramentada. Versículo 16. Deus diz para Abraão. Eu não estou aqui entrando no mérito da história em si, porque eu acredito que, pelo tipo de reunião, que todo mundo aqui conhece a Bíblia nessa história que é tão conhecida. Então vão aí fazendo o link da passagem, da história. Já no final, Deus fala assim, eu juro pelo meu próprio nome, versículo 16, que abençoarei você
ricamente. Agora, a promessa de Deus para nos abençoar, irmãos, é um indicativo para a gente sair da acomodação. Eu não vejo nenhuma promessa na Bíblia cumprida com gente acomodada. Eu só para Israel, vocês vão ter a terra prometida, e lá vai o povo para o meio do deserto. Aí chega em Jericó, lá vai o povo ter que derrubar as muralhas, lutar, vencer os moradores de Jericó. E em cada momento da Bíblia você vê que o povo de Israel entrou em guerra para tomar posse da terra. Então, a promessa não dá direito à acomodação. No monte do Senhor a gente tem promessa, mas isso nos coloca em ação, nos coloca em atividade. Indica, mostra para a gente a nossa necessidade de agir para conquistar aquilo que foi prometido. A promessa de Deus não é um presente que Ele pega e fala, ó, é teu. A promessa de Deus é um indicativo de algo que está à tua disposição e Ele se compromete em te ajudar a chegar lá quando você colocar o seu pé na estrada. A promessa é isso. Muita gente vive só de promessa, vai viver a vida inteira de promessa, nunca vai chegar lá, porque está lá de braço cruzado, até fazendo uma campanha, orando, e estou esperando, tenho promessa, tal, tem aquela moça que está com 38, tenho promessa, mas dá uma ajeitada aí nesse cabelo, irmã. Tenho promessa, mas dá um trato. Tenho promessa, mas vai naqueles encontros de solteiro adulto. Age para a promessa acontecer. Senão vai ficar só com promessa. E não é legal viver de promessa. Promessa é uma coisa que não é muito legal, não, gente. Fala muito de promessa, canta a promessa, mas promessa não é legal. O legal é o cumprimento da promessa. A promessa pode ser frustrante, porque a gente fica esperando e depois não acontece. É frustrante, é desanimador, é abatimento. E no monte do Senhor, a gente tem promessa juramentada. Deus diz, eu juro pelo meu próprio nome que eu vou te abençoar. Então no monte do Senhor, a gente tem provação, mas a gente tem provisão e escape, e a gente tem promessa juramentada. São as coisas que nós precisamos para viver. Só que a montanha do Senhor não é o lugar para a gente habitar. A montanha do Senhor é só o lugar para a gente ser provado, para a gente ser provido e para a gente ser abençoado. Não é o lugar para habitar. O versículo 19 diz que depois disso, Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados. Ele foi no monte do Senhor, e lá ele teve o que ele precisava, mas não para ficar lá. Ele depois desceu e foi lá junto com os seus escravos, os seus empregados, com aqueles que não sobem no monte do Senhor, com aqueles que não vão para a montanha do Senhor, e por isso essas pessoas não têm o que elas precisam. Elas dependem de alguém que sobe na montanha do Senhor e passa pela provação. E durante a provação até derrama lágrimas, sofre, fica envolvido com tantas emoções difíceis, como Abraão teve. Vê a provisão de Deus e se alegra. E fica cheio de expectativas e vontade de agir mediante as promessas que Deus faz lá na montanha. Mas aí não faz como os apóstolos que dizem assim, vamos fazer uma tenda para a gente aqui na montanha, está tão bom aqui esse lugar, vamos ficar aqui na montanha do Senhor. Não, mas depois descem e vai junto dos empregados, daqueles que não subiram na montanha, que não têm condição de subir na montanha, que não sabem que é importante subir na montanha, que não tem vontade de subir na montanha. E sabe o que o Abraão faz? No mesmo versículo 19, diz que ele vai lá, junto dos empregados, pega os seus empregados e leva os seus empregados para Berzeba. E vai morar em Berzeba, junto com os seus empregados. Versículo 19. Berzeba quer dizer lugar de água. Ele desce da montanha, ele pega os empregados e ele leva para o lugar de água. Água na Bíblia quer dizer vida. Água é vida. Representa a vida. E não é só na Bíblia. Nós somos compostos de água em 60 e poucos % da nossa estrutura. O nosso corpo é água.
tira a água do nosso corpo, secamos e morremos. Água é vida, a água mantém vida. Então esse homem que sobe na montanha do Senhor, ele encontra lá tudo o que ele precisa, e depois ele desce da montanha do Senhor e pega os desválidos, os desgraçados, os perdidos, os que não sabem como subir na montanha, os que vivem numa vida mesquinha, miserável. Ele pega essas pessoas e não fica contando para elas, vocês não imaginam como que é na montanha. Um dia vocês vão lá na montanha. Não, pega eles e leva eles para o lugar onde eles vão ter vida, onde eles vão ter água. Leva eles para Jesus, que disse, eu sou a água da vida. Leva eles até Jesus, apresenta Jesus, mostra Jesus para eles. São esses líderes que são eficazes. São esses líderes que têm a capacidade de subir na montanha, sofrer na montanha, se alegrar na montanha e descer da montanha do Senhor. Mas estarem sempre visitando a montanha do Senhor. Para sempre estar levando pessoas para beberem água. Amém, irmãos? É isso que eu tinha para falar para vocês nessa tarde. Lembre-se que na montanha do Senhor tem tudo o que você precisa. Porque Deus disse que tem. Se você não tem o que você precisa, ou você não está na montanha do Senhor, ou você pensa que precisa o que você não precisa. Lembre-se que se você se dispor a subir na montanha do Senhor e aceitar a ordem de Deus para que você vá para a montanha, que você vá para cima, você vai encontrar logo de cara provação. E quanta gente numa hora dessa volta atrás, né? Diz, não vou subir mais não. Eu vou descer que é melhor estar aqui embaixo. Só que quem não é provado não vai ser aprovado. Não vai ser psicólogo nunca, se não acordar às 6 horas da manhã. Vai precisar passar pela provação para ganhar uma posição. Agora, aquele que é aprovado, esse então vai ser provido. Porque Deus sabe que você precisa de provisão. Deus sabe tudo que a gente precisa para essa vida. Vai ser provido. Vai ter lá o que a gente precisa, e o que a gente precisa já está separado para a gente e amarrado para não fugir. Já está lá. E junto com isso virá a bênção do Senhor. E a gente pega esse pacote todo, uma pessoa aprovada, uma pessoa que tem promessa do Senhor, uma pessoa que está satisfeita porque está provida, e a gente desce da montanha do Senhor para pegar os empregados e levar eles para junto das águas, onde eles vão encontrar vida também. Que Deus ajude a todos os irmãos nessa direção. Quero convidá-los para ficarem em pé nesse momento.